Boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast do Geração do Futuro, nessa noite de terça-feira. Lembrando sempre que 8 da noite nós temos o nosso encontro aqui marcado para trazer conteúdo de qualidade, para estar com certeza nesse ano de 2025 edificando a sua vida, né? Mudando a sua forma de percepção. Lembrando, hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje é o nosso segundo dia de gravação dessa série que nós já começamos, né? Eu não sei se você já assistiu o primeiro episódio. Já peço para você já seguir o nosso canal aqui no YouTube e já, se você ainda não assistiu o primeiro episódio que eu fiz com o Enzo, corre lá, já deixa marcado para você assistir logo depois desse, ou se necessário for, dá uma pausazinha rápida nesse daqui, corre, assiste o que eu gravei com o Enzo, depois vem para cá, porque a gente está fazendo uma série, tá? Hoje é o segundo episódio, a gente está gravando 2 episódios consecutivos, né? Para justamente soltando um por semana, para você poder estar acompanhando. Uma coisa também que eu quero pedir para você, né? Essa noite, pega um caderno, uma caneta, se você gosta de anotar, ou notes do seu telefone, para fazer anotações, porque eu creio que vai ser edificante e direcionador para a tua vida de 2025. Mas antes da gente começar, roda a vinheta do Geração do Futuro aí. Bom, aquele pedido de sempre. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, pega esse vídeo, joga lá no grupo da família, no WhatsApp. Às vezes a gente compartilha tanto conteúdo, né, que não está ajudando as pessoas. Então eu creio que essa mensagem de hoje vai com certeza estar ajudando muita gente que vai estar aqui nos assistindo. E não se esqueça, nós estamos numa série, essa série vai acontecer durante aí várias semanas e eu tenho certeza que você conseguindo acompanhar, você vai ter um ano de 2025 transformador, mas vai ser algo inovador mesmo, a gente tem certeza disso. Essa noite eu convidei à mesa, como vocês sabem, a gente está numa série para falar sobre o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, o livro da prosperidade, e a gente trouxe uma visão, vamos dizer assim, mais pragmática, né? Mais dia a dia. Como que eu vou pegar todos esses ensinamentos, né, que estão na palavra de Deus e colocar isso no meu dia a dia profissional, pessoal, familiar? Caramba, será que pode? Porque às vezes as pessoas tratam, né, a Bíblia como um livro muito complicado de se entender. E como a gente conversou na semana passada, eu acho que para você que nunca leu a Bíblia, o livro de Provérbios é um excelente livro para você começar, porque ele é um livro que a pratica, né? Ele trabalha literalmente com instrução e com ensino. São 2 coisas que são essenciais na vida de todo ser humano, porque a gente está sempre sendo instruído e à medida que somos instruídos, nós vamos aprendendo, vamos sendo ensinados. O livro de Provérbios, por exemplo, vai nos dar muita direção sobre a dificuldade que muitos jovens têm de serem ensinados. E essa noite eu trouxe aqui um membro da nossa equipe, um jovem membro da nossa equipe, que já está conosco há muitos anos trabalhando, tem enfrentado, né, os seus desafios, né, e as suas dúvidas, como todo jovem. Eu também já fui jovem, também tive as mesmas questões, mas eu creio que esse jovem que eu quero trazer aqui essa noite para compartilhar conosco, a gente vai estar compartilhando não pelas nossas qualidades somente de acertos, mas por a gente compreender também os nossos erros. Então, eu vou trazer aqui à mesa, nessa noite, com vocês, um membro do time Fortaleza Cursos. Cauã, seja muito bem-vindo. Boa noite, agradeço, Hugo, por estar aqui, né, participando desse podcast, e acredito que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, né? Você já é uma bênção, né, Cauã? O Cauã trabalha aqui com a gente já há muitos anos, né? Quantos anos você já está aqui, Cauã? Vai fazer 7 anos, entrei em 2018. Você entrou em 2018 como aluno. Isso. Né? E aí eu comecei a trabalhar, foi em 2021, né? E tô aí até hoje. 2021, né? Isso. Tá bom trabalhar aqui, Cauã? Tá. É excepcional. O pessoal aqui é legal, né? É legal. É desafiador também, né? Somos seres humanos, somos falhos, então
Eu creio que isso é uma coisa que a gente vai também conversar aqui hoje, né? Sim. O caminho que nos leva à prosperidade também envolve resiliência, envolve paciência, né? Para quem não sabe, né, toda a história de sucesso envolve também choro, envolve também dor, né? Somos seres imperfeitos vivendo no mundo o mundo, na realidade, né, o mundo que Deus criou é um mundo perfeito, mas habitado por seres imperfeitos. Então, como a união é o mundo perfeito que Deus criou com os homens, né, homens e mulheres imperfeitos, então, naturalmente, a gente vive num mundo injusto. Sim. Mas é super importante a gente entender e compreender isso quanto mais cedo possível para a gente começar a prosperar. Então, por exemplo, Cauã, você que deve ter muitos amigos aí, né? Qual tem sido, na sua opinião, dentro das conversas que você tem, a maior dificuldade que os jovens estão tendo hoje no mercado de trabalho? Paciência, impaciência? Eu acho que dentro da minha concepção, eu estava conversando até com uma colega minha, né? E aí, conversando com ela ali, dialogando com ela, ela me passou algumas questões. E eu acho que a maior dificuldade na nossa geração é receber ordens, né? Que aí ela chegou para mim, ela falou assim, recebi uma ordem da minha chefe e eu não acatei, né? Ou seja, ela não concordou com aquilo. E ela rebateu. Então, eu acho que a maior dificuldade é receber ordem. Caramba, é super interessante, né? Você trazer essa percepção, porque aí eu vou do outro lado, né? Da mesma maneira, vocês jovens, né? Conversando entre vocês, né? Então, o jovem hoje, é o que a gente sempre conversa aqui, né? Todos nós temos, naturalmente, 4 fases na vida. E aí, se a gente for classificar, logicamente, né, Cauã, que essa conta, ela não é uma conta fechada, tá? Cada um vai antecipar ou atrasar mais, geralmente, essas 4 fases da vida, né? Mas se a gente fosse colocar numa conta certa, vamos imaginar que a gente viva de fato até os 100 anos. Então a gente vai dividir a vida em 4 fases. Então, 25 anos para cada fase. Só para fazer uma conta aqui fechada, mas entenda, não é uma conta exata, e você que também está nos assistindo, não é uma conta exata, porque tem gente que vai estar dentro dessa fase antes ou depois. Mas geralmente toda fase da vida é constituída em 4 modelos. Primeiro modelo, que vai do nascimento até geralmente os 25 anos, é o que a gente chama do modelo, né, a fase da instrução. Na realidade, a fase da instrução é a vida inteira. Mas é a época que a gente tem que estar mais preparado para receber orientação, né? Instrução, ensino é do 0 aos 25. Então, o jovem tem uma dificuldade muito grande de compreender isso, eu também tive. Por quê? Porque do 0 aos 25 falta muitas das vezes na nossa vida uma palavrinha chamada maturidade. Então, se a gente... Pensa comigo, Cauã, se você desde pequeno em casa, tá? Isso que eu vou te explicar agora. Por exemplo, você sabia que dos 0 aos 25 você está no modelo ou está na fase de receber instrução? Sim. Você tem consciência hoje. Mas isso você aprendeu desde pequeno em casa? Muitas das vezes? Não. Então é totalmente plausível a sua amiga provavelmente está na mesma linha de não querer aceitar a ordem. Por exemplo, quantos anos ela deve ter em média, essa sua amiga? Uns 18 anos. 18, então está dentro do 0 aos 25. Então, resumindo, você que está aqui nos assistindo, que está entre 0 a 25, lembrando que não é uma conta fechada. Sim. Você está na fase de instrução, você está na fase de, literalmente, falando assim, vamos botar um português claro, receber ordem. Por quê? A gente vai conversar sobre isso hoje no capítulo 2 de Provérbios. Você só pode um dia ser diretor de empresa, dono de empresa, passar em um concurso e exercitar uma função pública, não importa, se você entender o princípio da hierarquia. Só que aí eu acho que também o que está faltando é a questão da humildade. Sim. Porque se a pessoa ela não tiver humildade, ela não vai receber aquilo dali como algo positivo, sabe? Quando ela chegou para falar comigo, eu me calei. Porque se eu falasse com ela sobre, tipo assim, olha, você tá errado, você tem que seguir por esse caminho, eu acho que ela não ia entender de uma forma positiva, sabe? Eu acho que ela ia rebater, tipo assim, nossa, você que tá errado, sabe? Então, eu acho que hoje em dia também falta muito essa questão da humildade, das pessoas entender que precisam ser ajudadas e instruídas, entendeu? Que é o que está faltando. Né? Exatamente. E aí voltamos a esse ponto. Do 0 aos 25, Sim. Você está na fase de instrução. Então, se a gente começar a exercitar a maturidade,
E o livro de Provérbios, ele é um livro que vai nos ensinando a sermos maduros. Sim. Existem fases na vida, então do 0 aos 25 é a fase da instrução, beleza? Sim. Lembrando que não é conta fechada, tá? E você que está aqui nos assistindo, se quiser deixar nos comentários, não concordo não, porque eu comecei a minha fase depois ou mais cedo, não importa. Mas a gente está separando em 4 fases a vida. A fase número 2, que se a gente fosse botar na conta fechada, é que vai dos 25 aos 50 anos. Uhum. É conhecida como a fase da conquista. Então você pega a instrução que você teve, escola, família, tudo isso, gera conteúdo e amadurecimento para que dos 25 aos 50 você entre na fase da conquista, que é aquela época que você quer, de uma forma muito, muito aflorada, trabalhar e começar a adquirir bens. Quer comprar um carro, uma casa. Tem gente que vive isso mais cedo. Eu, por exemplo, vivi isso mais cedo, né? Porque eu comecei a trabalhar. Minha primeira experiência profissional foi com 14 anos. Eu sou de uma geração que os pais botavam a gente mais cedo para a rua. Vocês já estão indo um pouco mais tarde, a geração de vocês. E agora tem estudos recentes que mostram que tem a geração de agora tem ainda mais tarde. Sério? O que é um perigo. Você, pai, que está aqui nos assistindo, isso é uma coisa que a gente fala muito com os jovens aqui. O fato de o seu filho estar estudando, fazendo faculdade, curso, se qualificando, não isenta ele das primeiras experiências profissionais. Porque a experiência profissional vai gerar justamente na cabeça do jovem, que ainda não está tão maduro, a questão do coração ensinável e uma mente ensinável, que vai levar para o caminho da maturidade. Porque ele vai ter que aprender a lidar com hierarquia, com disciplina. Por exemplo, Cauã, trabalhando aqui, sempre você concordou com o meu posicionamento ou com o da Marina? Não. Mas você aprendeu a respeitar o quê? A hierarquia. E lá na frente, fez sentido o que foi falado? Fez. Pronto. O livro de Provérbios, ele é um livro que bate muito sobre isso. A gente vai conversar hoje, a gente conversou isso essa semana, inclusive, sobre intenção e emoção. Vamos ver se o Cauã aprendeu dentro dos treinamentos? O que geralmente vem primeiro, Cauã? A intenção ou a emoção? A intenção. A intenção. Mas o que geralmente a gente percebe? A intenção ou a emoção? A emoção. A emoção. E isso é uma dificuldade muito grande. Ontem à noite eu estava conversando com um jovem, fiz exatamente essa mesma pergunta. O que vem na frente? Intenção ou emoção? Ele falou, é emoção. Eu falei, não, é intenção. Não, mas a intenção ela vai vir de acordo com o que eu sinto. Eu falei, pois bem, uma das razões de muitas pessoas não prosperarem na Terra. Porque elas vivem baseadas literalmente nos seus impulsos emocionais. Só que todo impulso emocional ele é oriundo a uma intenção. Sim. Só que a intenção, normalmente, por ser ímpeto, a gente não analisa ela. É o que faz, por exemplo, você brigar e depois que você acaba de brigar, você toma consciência do porquê que brigou. Aí vem aquele sentimento. Arrependimento. Exatamente. Ou as consequências. Assim como você toma uma decisão sem pensar e aborda uma pessoa, ou você tem aquele ímpeto desejoso de fazer algo. O fato de você não refletir sobre as suas intenções faz com que você tome ações e a emoção ela vem depois e ela vai gerar ônus, ruindade, né, parte ruim, ou bônus, que é a parte boa. Então o livro de Provérbios ele é um livro que te dá instrução, ferramenta para você começar a analisar um pouco mais as suas intenções. Porque uma vez que você começa a analisar mais a sua intenção, você começa, dentro desse processo de reflexão, você pesar, cara, por que eu estou fazendo isso? Será que vai realmente valer a pena eu fazer isso? O que eu vou obter com isso? Então você começa a analisar. A pensar de uma forma mais racional. Mas aí vamos pensar o seguinte, Cauã. Vou problematizar rapidamente aqui. Imagina você na fase do 0 ao 25. Você ainda está no 0 ao 25, né? Então fase de instrução. Tanto que você toda hora é instruído aqui, né? Uhum. Isso é normal. Como eu estou numa... Não é que eu sou melhor do que você, mas como eu já estou numa segunda fase e entendendo biblicamente a fase que você se encontra, hoje você está entendendo por que muitas das vezes eu exercito em mim a paciência com você. Porque, gente, uma coisa que é fato, e vocês precisam entender porque isso é bíblico. Tem pessoas que você fala uma vez e ela vai entender. Sim. Mas às vezes até aquela pessoa que entende uma vez entende mal e aí faz tudo errado. Tem pessoas que vão precisar entender várias vezes para poder, de fato, exercitar. Cada pessoa tem um ritmo. A pessoa madura que compreende isso vai conseguir
instruir muito os mais moços. Agora, tem gente que já está na fase 2 da vida, dos 25 aos 50, mas não entendeu esse princípio, então não amadureceu nessa parte. E é por isso que hoje temos muitos jovens que não entendem por que os pais são brigões, repressores, opressores, porque na realidade a idade cronológica não vai determinar a maturidade em nível de consciência. Isso é muito importante para você que está aqui nos assistindo, para o Cauã também, porque às vezes, né, Cauã, a relação familiar é fácil? Não. E aviso logo, tá? Todas as relações familiares são sempre as partes mais difíceis da vida, mas é onde você mais amadurece. Porque se você aprende a compreender seus pais, seus avós, seus irmãos, e você consegue agir por intencionalidade com eles, não tem como você não prosperar em outras áreas da sua vida e em outros ambientes. Anota aí, ó, você que está aqui nos assistindo nessa noite. Se eu aprender a usar as instruções com a minha família, com os meus campos emocionais mais íntimos, não tem como eu não prosperar em qualquer outra área. É a família que vai te preparar, né, Hugo? Família é plano de Deus. A gente tem uma dificuldade enorme de entender isso. Família é plano de Deus. Por que Deus ele criou o plano familiar? Porque ali no campo da intimidade é onde você aprende a ser testado em tudo. Olha um casamento, por exemplo. Vou pegar um exemplo do que aconteceu ontem comigo com a Marina. Sim. Ontem aconteceu uma coisa com a gente que a gente não concordou muito, tá, do que aconteceu. A Marina, no coração dela, ela tem um senso de justiça extremamente aflorado. Sim. Eu já sou um cara mais de ponderar, principalmente hoje em dia, lendo a palavra. Então tem lutas, aprendam isso. Tem lutas e guerras que às vezes é melhor você primeiro orar, analisar bem, para você ter consciência se vale ou não a pena de você encarar aquela situação. Sim. Porque tem coisas na vida, Cauã, que você às vezes vai se meter, que se você não tiver estrutura psicológica para suportar, você vai acabar sucumbindo. Tem muita gente que está aqui nos assistindo nessa noite, eu creio, que pelo fato de não analisar a intenção de algo que aconteceu na sua vida, se enfiou em áreas que depois não foi suportável aturar. Isso no livro de Provérbios ele ensina. Então o livro de Provérbios, desculpa gente, ele vai sempre te dar a instrução, analisa sempre isso. Eu sou instruído para eu poder refletir melhor e com base nessa reflexão melhor, eu vou poder agora tomar melhores decisões que não vão desesperar as minhas emoções. Sim. Porque quando você entra no campo da emoção para tentar analisar qualquer situação, você já está na beira do precipício. Porque a emoção ela não te ajuda a pensar em nada. Ela só quer sair fazendo de qualquer jeito. É igual aquela velha história. Você tem que acordar cedo para poder chegar cedo no trabalho. Então você sabe o que? A instrução é acordar cedo. Então você no dia anterior, o que seria o correto? Já deixar tudo pronto. Não é isso? Beleza, dormir cedo, não ficar assistindo seriado, né? Não ficar vendo dorama até 2 horas da manhã. Não deveria, né? Sim. Você sabe dessa instrução, mas na prática, às vezes a gente faz? Não. Aí você perde a hora. Sai correndo igual um desesperado, e aí o ônibus atrasa, tudo atrasa, e você chega atrasado no trabalho e toma uma bronca. E aí você vai brigar com Deus falando que você está sendo perseguido. E na realidade você não está sendo perseguido. Bem, na verdade é que a instrução você já sabe. O problema é que você não quer seguir ela. Então você é que está sendo um rebelde na instrução. Se a instrução é, cara, dorme mais cedo para você ter um descanso melhor, acordar cedo. Sim. Você não faz porque não quer. E aí amanhã as pessoas não entendem. Pô, tem gente que está prosperando, tem gente que está crescendo. E eu não. E eu não. Por que eu não? Porque você tem dificuldade de seguir instrução. Então, mais uma coisa para você essa noite. Somente um coração humilde e ensinável, e detalhe, ensinável é a vida inteira, é que vai fazer com que você siga crescendo e prosperando. Porque eu, quando tinha a sua idade, o meu sonho era ser muito rico. Ganhar muito dinheiro para não depender mais de ninguém. Você já pensou assim também? Ser muito rico para não ter... Já não ser hipócrita, não, já. Porque o ser humano é difícil, eu vou morar no meio do mato, convivendo com bicho, que é melhor do que conviver com o ser humano. Tem essas coisas que a gente ouve, né?
Só que foi até o que a gente conversou no podcast anterior com o Enzo, né? Deus poderia escolher uma árvore para te abençoar? Poderia. Mas ele prefere escolher quem? Pessoas. Então, se você não souber lidar bem com as pessoas, o que acontece? Você não prospera. Ponto. Então, a partir de agora, mais uma anotação aí pro seu caderninho essa noite. Passe a ser intencional com as pessoas, menos emotivo. Muitas das vezes tem pessoas que eu não gosto, mas que me ajudam a crescer. Então eu tenho que caminhar com essas pessoas. Sim. É igual no trabalho. Foi todo dia que você gostou de estar convivendo comigo? Não. Principalmente nos dias da cobrança. Pô, é chato, me tá me cobrando. Um dia eu estive no seu lugar e sei que é assim. Mas quando você entende, cara, tem um fundo ali, cara, faz sentido. Não adianta só ficar andando com quem fala o que eu gosto de ouvir. Não adianta só ficar recebendo tapinha nas costas, porque isso não me faz crescer. Aí você começa a prosperar. Então, essa noite a gente vai falar um pouquinho no capítulo 2. Vamos começar rapidinho, né, Cauã, a ler o capítulo 2? Gente, uma coisa que eu trouxe o Cauã, e eu gosto muito de conversar com o Cauã, porque o Cauã é o cara das perguntas mesmo, ele manda real, né? Então, eu creio que muitas das perguntas que o Cauã vai fazer essa noite aqui pode estar conectando com você que está aqui nos assistindo. Mas vamos lá. O capítulo 2 fala um pouco sobre o valor da sabedoria. Sim. Lembrando que sabedoria e inteligência não é a mesma coisa. Inteligência é aquilo que eu adquiro lendo, estudando, me relacionando, né? Sabedoria é algo que é uma porção de Deus, cara. E você só tem ela em plenitude se você fizer o quê? Orar. Um dos grandes equívocos que as pessoas ainda cometem aqui na Terra quer começar a fazer qualquer coisa na vida, mas sem não ora. Se não orar, dá bom, Cauã? Não, de jeito nenhum. Já tem... Cansei de falar isso contigo, né? Já viveu isso na prática? Já. Muitas vezes, às vezes, quando eu chego aqui, a Marina fala assim, ora e entrega o dia a Deus. O nosso dia vai ser extremamente abençoado. Aí eu chego e não oro. É o dia totalmente conturbado. É algo, assim, muito estranho. O mundo espiritual realmente existe. Ele é real. Ele não... Sim. E, assim, é uma grande ironia humana negligenciar isso. Mas, Hugo, por que eu tenho que orar? Porque a tua mente tem que estar em paz. Sim. Se a sua mente não estiver em paz, tudo desanda. Quem comanda o corpo é a mente. Quem comanda o teu corpo é a mente. Eu gosto muito de usar uma analogia que eu também usei ontem com esse jovem. Por exemplo, você gosta de carro? Gosto. Pronto. A lei de trânsito, ela foi criada para proteger o quê? Nós, seres humanos. Nós, seres humanos. Então, quem está andando na rua, quanto quem está dentro do carro. Sim. Se você se esforçar em seguir a lei de trânsito, o que vai acontecer? Você vai proteger as pessoas e vai se proteger. E aí, tecnicamente, você acaba também, de certa forma, protegendo quem? O carro. Se a gente for fazer aqui rapidamente essa analogia, né, alegoricamente falando, o carro é o nosso corpo. Quem está dentro do carro dirigindo o nosso corpo é a nossa mente. E através das leis, eu vou conduzindo o meu carro para não atropelar o amiguinho. Não quebrar o carro. E não quebrar o meu carro. Exatamente. Porque, vamos lá, tu já viu alguém quando quebra o carro? Quando pensa... Não sei, você viu aquele vídeo, acho que saiu semana retrasada, de um jovem milionário lá em São Paulo, comprou uma Ferrari, não conseguiu nem fazer seguro. A Ferrari era tão cara que nenhuma seguradora queria segurar. Aí ele tirou o carro da concessionária de alto luxo, e a via da concessionária, se não me falha a memória, era uma via que a velocidade máxima era de, acho que, de 100 km por hora, se não me falha a memória. Adivinha o que ele fez como jovem, impetuoso? Acabou de comprar uma Ferrari. Ele ia querer botar 100 por hora? Claro que não. Óbvio que não. Não analisou a lei. A placa, de repente, tá na cara dele dizendo ali, ó, 100 km por hora. Só que ele tava eufórico, né? Eufórico, emotivo. Emoção. Provavelmente, com os amiguinhos dizendo, tu é o cara, bora, dá o couro aí. Tapinha nas costas. Ouviu o mau conselho. O que ele fez? Meteu o pé no acelerador. Eu tenho um carro que chega a 200. Sim. Numa via de 100, ele vai querer se submeter a andar a 100 por hora? Não. Resumindo, ele perdeu o controle do carro, mal saiu da concessionária, perdeu o controle do carro, arrebentou a Ferrari inteira, quebrou ela toda, acabou com a frente dela, saiu mancando de dentro do carro, os amigos tudo mancando dentro do carro, estourou a fachada da casa de uma pessoa
E, além de tudo, o seguro não cobria, acho que 1,5 milhão que custava a Ferrari do cara. Resumindo, se machucou as pessoas que estavam à sua volta, poderia ter matado alguém que estava na calçada, porque ele perdeu um controle de uma Ferrari a mais de 150 por hora, numa via de 100. Poderia ter matado pessoas e ainda vai assumir um prejuízo de mais de 1,5 milhão de reais. Então ele mal adquiriu a bênção e já perdeu a bênção porque ele gerou maldição sobre a sua própria vida. O livro de Provérbios fala sobre isso. Você tem um carro, a sua Ferrari está aí. Você é o motorista da sua Ferrari, a sua mente. Se você não analisar a lei, o que você vai fazer? Você vai querer dar 200 por hora numa lei que diz que é para você andar a 100. Vai ter vezes na sua vida que você vai aprender a ter que ponderar e falar depois, porque se você falar tudo que você pensa na cara do outro, você pode arrumar uma confusão que pode te levar à morte. Às vezes você vai estar aqui trabalhando, chega uma pessoa aqui extremamente irritada, porque não é sobre você, mas o que ela está vivendo, e você simplesmente, pela falta de maturidade, porque não orou, Sim. Você entra na briga com a pessoa e daqui a pouco está se engalfinhando com a pessoa, e aí você depois fica se perguntando, eu não procurei isso para minha vida. Aí toma um processo, se machuca, se arrebenta inteiro na vida e não entende o porquê. E muitas das vezes a sua vida ela pode até ser ceifada por isso. Ser ceifada. Como a gente já viu, por exemplo, um caso aqui na ilha, Sim. do cara que morreu num posto 7 horas da manhã por causa de uma discussão de bomba de combustível. Coisa que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Meteu a buzina, emoção. Pá. Não tô aqui, gente, fazendo juízo de valor não, tá? Isso pode acontecer comigo e com você. Sim. Se eu não aprender a seguir a lei e receber a instrução, vai dar ruim. Mas antes da gente ir pro livro, só pra gente recapitular rapidamente, por que a tua amiga teve essa dificuldade? Porque ela não entendeu a fase da vida que ela se encontra. Sim. Se ela começar a analisar, depois compartilha esse podcast com ela, Tá. que ela entender que ela está no 0 aos 25, que é a fase de instrução, então ela vai ficar recebendo ordem mesmo. Quanto mais rápido você compreender isso, Cauã, você está na fase de receber ordem e aprender. Por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai te colocar na posição de agora ensinar quem? Quem está chegando. Mas você só vai conseguir ensinar quem está chegando se você for um bom aprendiz no tempo atual. Então, quando eu estou na fase de instrução e tenho maturidade de entender que eu estou na fase da instrução, toda e qualquer ordem, mesmo que eu não concorde, eu aprendo a tolerar intenção. Você passou a analisar a tua intenção. Do 0 aos 25, instrução. Dos 25 aos 50, fase da conquista. Então é hora de você começar a trabalhar, desenvolver, ganhar dinheiro, construir bens. Isso faz parte da natureza humana. E a Bíblia fala sobre isso, o livro de Provérbios fala sobre isso. Dos 50 aos 75 já é a fase que é chamada de fase da devolução. Então tudo que você aprendeu e conquistou, agora está na hora de você devolver em generosidade, ensino e tudo mais. Então é a fase que você começa, por exemplo, ajudar quem está chegando, ensinando os mais moços. Isso é uma instrução divina. E eu acho que quando a gente começa a receber ordens e, tipo assim, ela não concorda, né? Só que eu acho que quando a gente recebe ordens, com essa ordem vem muitas outras coisas para a gente aprender, como autocontrole, né? Como é que eu posso explicar? Aprender a ter humildade, de saber ouvir, entendeu? Não rebater. Tipo assim, absorver para você e falar, pô, vou resolver, vou pegar, vou resolver, vou fazer. Entende? Então acho que a gente aprende, a gente consegue, tendo uma visão assim, a gente consegue aprender muitas coisas. Perfeito. Entendeu? E isso é interessante. Super. Essa fase é muito importante da sua vida que você está vivendo, porque quanto mais cedo, porque assim, isso é uma lei universal, é uma lei espiritual, é uma lei de Deus. Sim. Quanto mais cedo você tiver maturidade de entender que você está no período de instrução, então você vai tomar bronca, você vai tomar ajuste e acerto, e você intencionalmente entender, cara, eu estou num período da minha vida que eu preciso de ajuste. Mais rápido você prospera. Porque o coração, quanto mais cedo ensinável, mais cedo você entra em fases novas da sua vida. Sim. É o que acontece, por exemplo, quando a pessoa ela amadurece mais rápido, ela começa a conquistar mais cedo. E ela consegue até ter novas oportunidades. Exatamente. Agora, quem desobedece a instrução, o que vai acontecer? Quando chegar dos 25 aos 50, que é a fase da conquista, ainda está na fase da instrução. Por quê? Porque é teimoso. Se atrasou tudinho. Se atrasa todo. Aí vai ficar reclamando, cara, tô com 30, 40 anos e não consigo um emprego, não me estabilizo no emprego, não consigo me desenvolver. Por quê? Porque não entendeu a fase da vida. Desrespeitou
você arrastou o ponto 1 da sua vida para a parte 2. Sim. E vai normalmente atrasar o quê? A parte 3 e a parte 4. E só para a gente finalizar, o que é a parte 4? A parte 4 é a parte que é chamada de a parte do desfrute, que é a aposentadoria, que é quando você não tem mais aquela obrigação de produzir, de trabalhar, porque agora você já tem toda uma geração que está ali ativamente no mercado de trabalho e agora você está desfrutando. Então, tem gente que tardiamente também vai desfrutar, ou quem sabe nem desfrutar, porque não entendeu as 3 fases anteriores. O livro de Provérbios, Cauã, vai te ajudar justamente a trabalhar dentro dos princípios de instrução e ensino essas 4 fases da vida. A gente falou na semana passada, o livro de Provérbios não foi escrito somente por Salomão, foi escrito por outros reis também de Israel. Então é um livro que tem mais de 3.000 anos e que até hoje é tão atual na nossa vida. Vamos ver só? Olha aqui, ó. Provérbios capítulo 2 diz o seguinte, o valor da sabedoria. Olha só. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem procura um tesouro escondido, então você entenderá o temor ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Cara, isso é top. Tem gente que está trabalhando para ganhar dinheiro na terra. Cara, o livro de Provérbios diz o seguinte, se você entender a sabedoria de Deus, você nunca vai precisar trabalhar por dinheiro. Você vai trabalhar pela essência do que é o trabalho, porque o dinheiro é somente consequência. Daquilo que você faz. Só que, óbvio, se você está no período do 1 ao 25, ou dos 25 aos 50, às vezes, dependendo do seu nível de maturidade, você vai ter uma dificuldade enorme de entender isso. E, gente, eu não estou falando aqui para dizer para você que eu estou rico e financeiramente estável, não. Muito pelo contrário, continuo trabalhando. Estou na minha fase de conquista ainda, tenho 41 anos. O ponto central é que eu entendi, segundo a palavra de Deus, que eu estava trabalhando pelas intenções erradas. Trabalhar pelo dinheiro gera morte, porque o dinheiro não tem um valor fechado. Você tem um número na tua cabeça de quanto você acha que tem que ser o suficiente para você viver, Cauã? Sim. Hoje você tem. Mas se você conquistar esse valor, o que vai acontecer na sua cabeça? Eu vou ficar com um ego assim altíssimo. E vai querer mais. E vou querer mais. Então nunca vai ter. Nunca vai ter um limite. Aquilo dali não vai me saciar. Exatamente. Porque a gente, se não tiver a instrução e a sabedoria, você vai transformar o dinheiro no seu meio de vida, o seu Deus. Sim. Então, obviamente, se você ganha 100, você vai tentar levar uma vida de 100, mas já querendo o quê? Ganhar 200. Sim. Para tentar levar uma vida de 200. E aí você vai querer 400, 1.000, 10.000 e assim sucessivamente. Não tem problema nenhum de, no seu coração, você também ter esse desejo de ir crescendo financeiramente. Mas entendendo que a sabedoria ela tem que estar na frente. Porque para você ter um emprego de 10.000, você tem que ter sabedoria para lidar com os desafios de quem trabalha para ganhar 10.000. Tem gente desejando ganhar 10.000, mas não tem maturidade. Aí o que acontece? Vai pegar os 10.000 que ganha e vai gastar em terapia, em remédio, em um monte de coisa. Por quê? Porque não teve maturidade, disciplina, aprendizagem para poder viver o emprego dos 10.000. Então, essa noite, você que está nos assistindo, grave isso. Peça a Deus, Senhor, me dá maturidade. Anota aí nos comentários assim, ó, maturidade, desejo maturidade. Porque a maturidade, ela vai te gerar sabedoria plena. Porque é com maturidade, inclusive, Cauã, que você começa a exercitar a oração. Quer ver uma coisa? É correto dizer para você, Cauã, que você tem dificuldade de orar porque você quer sentir vontade de orar para poder orar? É uma pergunta difícil. Mas faz sentido? Faz. Você já acordou, por exemplo, super a fim de orar? Já. Já. Aí você orou. Uhum. Mas você também já acordou sem um pingo de vontade de orar? Já. E aí você orou? Orei. Orou facilmente? Não. Orei naquelas palavrinhas ali meio rasas e fui dormir. É só para poder cumprir tabela, né? Digamos assim, só, né? Tipo assim, só orei. Ponto. Ponto. Mas você sentiu que orou mesmo? Não. Pronto. Então, basicamente, você não orou. Tá. Isso é um ponto muito interessante. Se você entender que para tu prosperar na terra é uma lei você buscar a sabedoria de Deus, você para de buscar a Deus por emoção.
Sim. Deus está para além do raciocínio humano. Então, mesmo que você busque a Deus sabendo que você está buscando a Deus, mesmo não estando a fim de buscá-lo, ele já gostou. Porque ele entendeu assim, até que enfim o Cauã entendeu que às vezes ele não vai querer me buscar porque está afim, mas porque ele sabe que precisa. Intenção. Intenção. Não está sendo movido pela emoção. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que só buscam a Deus pelo que sente. Sim. Quando para de sentir, aí começa a falar, ai, Deus me abandonou, Deus, eu não estou sentindo mais Deus, que isso, que aquilo, as pessoas elas acabam se afastando da presença dele. Sim. Então as pessoas hoje em dia elas estão sendo elevadas muito pela emoção e não pela intenção. E só prospera quem começa a dominar as suas intenções. Sim. Deus ele deu um poder e autoridade pra gente aqui na Terra para dominar a tua emoção. E como é que a gente domina? Muito boa, como é que a gente domina? Porque, presta atenção, a Bíblia é muito clara de dizer isso. Se você não aprende a dominar, a emoção domina você. Sim. Não tem jeito. Então, se você... apóstolo Paulo, acho que na carta aos Romanos, depois eu vou pegar aqui a referência, ele coloca assim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem uma passagem que ele fala que é assim, o que eu quero fazer, não faço. E aquilo que não quero fazer é o que eu faço. Sim. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Cara, pela minha emoção, eu não faria nada daquilo que eu estou sendo instruído. Mas eu faço por entender que existe um plano maior, existe um ser que está acima de mim, que domina e controla tudo e que me deu uma chave para prosperar. Então vamos lá. Se eu não sentir vontade de orar e mesmo assim eu oro, Deus vai receber? Com certeza. Porque ele entendeu a tua intenção. Ele entendeu que tu está tentando matar o teu impulso desejoso. Paulo fala sobre isso, por exemplo, no livro de Gálatas. Os desejos humanos são para Deus, fato, está na Bíblia isso, são desejos de morte. Entendi. Querer sentir afim de buscar a Deus para buscar a Deus, Deus vai olhar e falar assim, caraca, eu queria tanto... acho que está em Isaías ou Jeremias, eu sei bem os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de morrer, Sim. Planos de enriquecer e não de empobrecer, ponto. Só que, cara, vamos lá, para você enriquecer de forma lícita na terra, você vai ter que trabalhar muito, não vai? Sim. É todo dia que você tá afim de trabalhar? Não. Aí de vez em quando você olha lá no Instagram, aí tem um garoto que bota lá um print de 100 mil, Sim. E dizendo assim, clique no link aqui que eu vou te ensinar a você ganhar 100 mil. É atrativo. É atrativo, desejo. Sim. Emoção. Aí você vai lá, porque ele te dá lá uma prova dizendo, vou te ensinar a ganhar 50 mil essa semana. Inclusive, compartilha com a gente uma vez, eu tinha te alertado sobre isso, não foi? Para você e para Carolina na época, né? Você ouviu a instrução? Você seguiu a instrução? Não. E aí, o que aconteceu? Conta aí. A gente viu uma tabela de preços, né? Tipo assim, deposita tal valor que você vai receber tal valor na sua conta. Aí eu e Carol, a gente já tinha sido instruído que isso era errado, que, né? A gente foi lá e fez um depósito de R$50 para ganhar 200, se eu não me engano, 250. E aí, quando é que depositou os 250? Aí a gente depositou os 50, aí o cara falou assim, espera uns 10 minutinhos que a gente vai depositar os 250 aí na sua conta. Tá bom. Esperamos 10, esperamos 20, a gente mandava mensagem, ligava e nada, e a gente ficou com aquele sentimento de frustração. Do tipo assim, caramba, a gente perdeu R$50 podendo fazer outra coisa. Perfeito. Aí você começa a entender a relação do porquê que a Bíblia está sempre apontando pra gente instrução. Porque muita gente fala assim, Deus me castigou. Deus vai falar assim, cara, não castiguei ninguém não, cara, eu já instruí, cara. Aonde que você viu na Bíblia que alguém botando R$50, exemplo, ou qualquer valor, no tempo bíblico você não tinha relação muitas das vezes de finança, mas você tinha relação de bens e posses. Sim. Cara, tudo envolvia esforço, trabalho, continuidade, diligência, sempre foi assim, nunca mudou. E também não faz muito sentido. Não faz. Depositar um valor menor para poder... Só que na hora da tua emoção você analisa menos o quê? Você para de analisar as coisas. E você, cara, preciso disso aqui. Sim. Cauã, isso pode acontecer e já aconteceu inclusive comigo também. A questão central é que quando você começa a ler a Bíblia, e a Bíblia ela vai te mostrando tanta coisa que você fala assim, caraca, meu irmão, por que eu não li esse negócio mais cedo?
Sim. Cara, me meti em tanta... Eu me meti em tanta confusão na minha vida que se eu tivesse lido, eu não teria entrado. Essa é a realidade. Comentei com o Enzo no último podcast. Um amigo meu, muito amigo meu, falou: cara, tô ganhando muito dinheiro aqui no negócio aqui e tal, não sei o quê. Ficou me mostrando lá o ganho dele. Cara, olha, o meu caso ainda foi pior, calma. Sim. Porque um amigo meu me mandou os prints dele, do que ele tava ganhando. Aí eu, cara, lógico, é emoção, né? A intenção de ganhar, que me gerou a emoção. Sim. Então a intenção vem na frente. Aí eu fui tentar entender. Esse é o ponto, gente, essa é a chave. O mundo, a vida, ela vai gerar tentações. Ela vai gerar situações para você ter que decidir. Aí tá, deixa eu tirar uma dúvida. Tira aí, pô, vai lá. Vamos supor que eu sou cristão. E aí eu não estou com a mínima vontade de ir à igreja, mas mesmo assim eu me arrumo, tomo um banho e vou. Tá. Chego lá na igreja, não tô com o meu coração aberto totalmente para o culto. Só que eu fui mesmo assim. Beleza. Deus, mesmo assim, ele se agradou, mesmo eu não estando... Ele vai amar teu esforço, pô. Porque o único que é capaz de sondar a intenção do teu coração é Deus. Então, antes mesmo de você levantar sem um pingo de vontade para ir, Deus já sabia. Entendi. Mas ele tá vendo assim, ó. Boa. Quer ver um exemplo? Todo dia você acorda com vontade de trabalhar? Não. Por que você vem trabalhar? Porque eu entendo a importância. Não, você não é só por entender a importância. Você sabe que se você não vier trabalhar e não tiver uma justificativa plausível, qual é o risco que você corre? Perder o emprego. Pronto. Essa é a realidade. Se a gente entender o quanto mais cedo que buscar as coisas de Deus é para te fazer justamente não se arrebentar na vida, você começa a buscar ele por intenção. E aí o que o próprio Jesus falou isso no texto bíblico? Buscai o reino de Deus, Mateus capítulo 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas na sua vida serão acrescentadas. O que ele quer dizer com isso? Cara, não fica preocupado em sentir para fazer, só faz. Confia no plano, que o restante vai sendo emocionalmente acrescentado na tua vida. Entendi. Cara, eu fui ler na Bíblia, por exemplo, que é minha obrigação amar minha mulher. É meu dever para com Deus amar minha mulher. Minha mulher é fácil? Você conhece Marina. Vamos lá, Marina é fácil? Marina tá assistindo o podcast e tá tudo certo. Não é fácil. Agora tu imagina pra mim, que durmo, acorda, trabalho com ela, como é que não deve ser? Você acha que pra mim é fácil? Muitas das vezes, também pra Marina não é fácil não. Ter que lidar com uma pessoa totalmente oposta a ela que sou eu. Não tô aqui fazendo discurso que eu sou bonzinho. Sim. Tô dizendo que eu sou uma pessoa totalmente oposta a ela e ela é uma pessoa totalmente oposta a mim. Mas eu não escolhi? Escolheu. Pronto. Aí a Bíblia fala o seguinte, amigão, você não escolheu ela? Então, meu irmão, é até o final com ela. Logicamente, gente, que eu não estou aqui fazendo discurso de certo e errado, se você não deu certo pela primeira vez, segunda vez. A Bíblia, inclusive, ela não tem um discurso muito fechado sobre isso. Não é esse o ponto. Eu estou falando sobre o meu entendimento. Quando eu fui ler a palavra de Deus, é assim, a Bíblia diz, minha mulher é meu presente. E esse presente eu tenho que carregar ele. E tenho que deixá-la feliz. É minha obrigação deixar minha mulher feliz. Quando eu entendi que é minha obrigação deixá-la feliz, você acha que eu vou ter que viver para fazer a Marina feliz por emoção? Não. Claro que não, pô. Me explica bem. Por exemplo, ontem mesmo, a gente chegou a uma situação que a gente não pediu para estar nela. Sim. A gente entrou nela, gerou um desgaste. A gente chega em casa ainda, que é natural da mulher, gente. Você, homem que está aqui me assistindo, não tem jeito. Quando você e sua mulher se enfiarem numa situação que gerou algum desconforto, pela mulher ser o braço emotivo, muitas das vezes ela vai ter muito mais emoção para descarregar do que a gente. Porque a gente se descontenta, se chateia, mas a gente tem um braço mais racional da coisa. Deus fez assim. Então a mulher, ela pode até não gostar, se desentender, só que ela fica depois ressentindo a situação. O que aconteceu? Cara, isso está na Bíblia. A Bíblia me falou que seria assim. Quando eu cheguei em casa, a Marina começou a se lembrar de uma série de coisas que ela gostaria de ter dito e não falou. Adivinha o que ela fez? Você, pra mim, mas não é pra mim. Eu era somente o alvo dela, porque ela estava chateada. Você, foi muito engraçado. Deveria ter feito isso, ter aquilo, porque tá vendo? Você sempre é assim. Aí começou. Você acha que a fala dela foi mansa comigo naquele momento? Óbvio que não.
mas ela é o braço emotivo. A Bíblia já fala sobre isso. Agora, se eu parto por contra-ataque com ela, adivinha só o que a Bíblia fala sobre isso? Que o homem que desagrada a mulher, que deixa ela infeliz, que não gera segurança para a mulher, gente, gerar segurança para a mulher não é segurança financeira somente. É segurança emocional, espiritual, financeira, física, tudo. Sim. Então, se eu partisse por contra-ataque com a Marina naquele momento, dizer, por que tu não falou, pô? Por que tá jogando pra mim? Que não sei o quê? Deus ia cobrar de mim, falando assim, ó, você não tá gerando segurança pra tua mulher. Porque a tua mulher, ela pode ficar reclamando. Sim. Mas você tem que suportar. E amar a tua mulher. Amar vai para além do que eu tô afim de fazer. A gente, por imaturidade, Cauã, a gente quer amar do nosso jeito. E do nosso jeito não dá certo. Anota você mais uma coisa essa noite aí. Escreve no comentário assim, ó. Eu só consigo amar se eu amar da forma como Deus manda. E não como a que eu quero. Escreve isso aí no comentário só para eu ver se você chegou a essa parte aqui do podcast. Cara, é impressionante, Cauã. Eu sustentei, comecei a exercitar na minha cabeça, porque entenda, a minha emoção ela vem, a minha vontade de rebater veio. Falei assim, Senhor, minha mulher ela tá triste, pô, porque realmente é uma situação desconfortável, a gente não pediu isso, mas Senhor, como ela não tá bem, trabalha o meu emocional para eu suportar. Aí beleza, fiquei sorrindo para ela, quando ela acabou de falar, outra chave importante, toda pessoa estressada, Cauã, você nunca deve interromper. Você tem que deixar a pessoa se esvaziar, deixa ela falar. Muitos casais acabam brigando e dormindo separado. Porque um quer rebater. Não deixa o outro terminar. Não deixa eu terminar. Resumindo, deixa ela falar, falou. Isso. Fiquei sorrindo, enganando o mundo espiritual. A gente vai fazer um podcast falando sobre como enganar o mundo espiritual. Beleza. Fomos deitar. Graças a Deus eu consegui deitar na minha cama. Porque se eu fosse pro bate-boca, tu acha que eu ia deitar onde? Não. Deitar no sofá. Deixar até no chão. A cachorra me lambendo. Mas não, fui pra minha cama. Cheguei lá e tal. Daqui a pouco ela virou pra mim, porque aí a emoção passa, a raiva passa. Aí minha mulher vira pra mim e fala assim, meu amor, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é muito mais maduro do que eu. Não sou, não. Marina, você tá assistindo esse podcast, eu vou dizer, eu não sou mais maduro que você. Eu apenas estou buscando nessas situações exercitar o que a palavra de Deus me coloca, porque na minha emoção eu teria ido para o enfrentamento. Sim. Assim é na vida como um todo. Como já aconteceu. Já? Se não fosse... Ih, meu amigo. Eu acho que se não fosse a presença de Deus, né, a busca incessante por Ele... já estava separado. Já. Anota você aqui mais uma coisa essa noite. Seu casamento só prosperará aqui na terra se você buscar a Deus pro teu casamento. Deus for a base de tudo. Assim como no teu trabalho. Exato. Você só vai prosperar aqui na terra, você só vai aguentar chefe chato, patrão chato, colega chato, se você tiver Deus. Sim. Você só vai conseguir aturar a tua família chata se você tiver com Deus. Senão você vai querer arrumar tuas coisas e ir embora de casa, pô. E aí, se você for embora de casa? Vai morar aonde? Às vezes, porra, vou embora. Pá, bate porta. Aí depois olha pro meio da rua e, caramba, eu vou dormir aonde? Vai ter que pedir ajuda a alguém. Sim. Então, pelo fato de você, às vezes, não saber se dominar, você se arrebenta. A Bíblia é muito clara em nos ensinar isso. Aprenda a se dominar. Você tem autoridade, Cauã. Você tem autoridade, você exerce poder sobre sua vida. A Bíblia fala sobre isso. Você tem que aprender a exortar suas emoções. A pessoa, por exemplo, tem muita gente que entra em brigas porque a pessoa falou algo que não é sobre você. Mas pelo teu ego ser tão inflado, você não admite ouvir coisas... Eu não aceito ouvir coisas que não são verdadeiras sobre mim. Pois bem, se não é verdade, por que isso te incomodou? Sim. Cauã, você é um vagabundo. Cara, eu trabalho. Pô, peraí, vamos lá. Existem visões. Talvez a pessoa está me chamando de vagabundo porque talvez o meu modelo de trabalho, dentro da visão dela, não é o que ela concorda. Mas, cara, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, tô pagando minhas coisas. Tô atrás do seu. Tô indo atrás do meu. Cara, eu não sou vagabundo. Então por que eu tô me incomodando com a pessoa que me chamou de vagabundo? Sim. Por que você se incomoda? Você jovem, sai para trabalhar. Tudo bem que você não tá no emprego, talvez pro seu pai, pra sua mãe dá perfeito. Aí tua mãe fala que você é um preguiçoso.
Cara, você não está indo trabalhar? Então entenda que a sua mãe e seu pai naquele momento não estava bem. Não entra na rota de conexão. Hoje mesmo de manhã eu estava no carro levando meus filhos para o colégio e eu falei isso com eles. Falei, papai é imperfeito. O João ele sempre fala, pai, perfeito só Deus, relaxa. Eu tenho que ensinar desde cedo para os meus filhos que eu não sou perfeito, porque às vezes eu vou falar alguma coisa para eles que pode chatear eles. Então, se eles criarem uma imagem de mim, de Deus, ferrou. Porque o dia que eu errar com eles, eu arrebento a vida deles, emocional, espiritual, relacional. Muito jovem que hoje deve estar aqui nos assistindo, e até adultos, tem dificuldade de se relacionar com chefia porque não conseguiu se relacionar bem com seu pai e com sua mãe. Sim. Entende isso, Cauã? Então a Bíblia, ela vai te dar direcionamento. Então vamos continuar, Cauã? Então você entenderá o temor ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Versículo 6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Olha aqui, inteligência a gente capta, mas sabedoria é que Deus que dá. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Respondendo a tua pergunta, mesmo eu indo para a igreja sem estar com vontade, você exercitou ali o que? A fidelidade. Deus, eu não estava afim, mas por fidelidade, entender os teus princípios, eu vou. Foi o que eu falei, por exemplo, na semana passada no podcast com o Enzo. A pessoa veio conversar comigo dizendo assim, cara, por que eu só te vejo com a tua família trabalhando dentro da igreja? Você não socializa? Claro que eu socializo. Mas o texto bíblico me ensina que eu tenho que saber escolher quais são os lugares que eu vou socializar. Por quê? Porque eu sou um ser influenciável. Sim. Da mesma maneira que eu sou influenciador. Então, dependendo com quem eu me assentar, dependendo do que fala, isso começa a entrar na minha vida. E se torna uma realidade para mim. Se virar realidade, ferrou. Então eu tenho que escolher. Então a pessoa fala, então por que você está sempre trabalhando, está com a sua família ou está na igreja? Porque são lugares que Deus fala para mim que eu tenho que estar. Você entendeu a visão. Eu entendi a visão. E por que eu gosto muito de ir à igreja? Porque, em primeiro lugar, outra coisa que eu sempre falo aqui, você não vai para a igreja porque você gosta do pastor, não gosta do padre. Você não vai por causa disso. Você vai porque você vai ouvir a mensagem. Você tem que estar atento à mensagem, ao que vai ser transmitido para a tua vida. Porque às vezes quem está transmitindo a mensagem, por exemplo, eu estou aqui essa noite com você, falando o que está na palavra de Deus e compartilhando. Muitas das coisas que eu falar aqui, eu até hoje luto para ajustar. Se você olhar para mim acreditando que eu vivo tudo isso aqui que eu estou falando, vai dar ruim, porque a hora que você me vê dando um tropeço, você também tropeça. Porque você está se espelhando em mim e não no que eu estou falando. Então, muito jovem hoje que está aqui essa noite nos assistindo, adulto também. Cara, se apega à mensagem, para de se apegar às pessoas. Se relaciona com as pessoas por intencionalidade. Porque Deus vai usar essas pessoas para te abençoar. Sim. Mas se você ficar nessa história de que eu não gasto, não sei o que, vai dar ruim. Então, quando você foi para a igreja sem vontade de ir, por quê? Porque você tem a intencionalidade de ouvir qual é a mensagem que pode mudar a tua semana, pô. Por mais que no momento para você não esteja bom. Sim. Mas caraca, essa palavra vai entrar na minha cabeça e vai mudar a minha semana. Você já tem que sair de casa com essa intenção. Eu estou indo, não interessa. Eu estou indo porque eu vou receber algo da parte de Deus que vai mudar a minha semana. Escreve aí nos comentários, eu preciso essa semana receber algo da parte de Deus para mudar a minha semana. Sim. Profetiza sobre sua vida. Muda a fala. Para de se amaldiçoar, dizer que sua vida é ruim. Não, sua vida não é ruim. Você só está se relacionando nos lugares errados. E por isso que não prospera mais cedo. Então, quando eu ajo por intenção, eu começo a receber muito da parte de Deus. Eu deixo a minha emoção para chegar depois, que é o que você me perguntou. O bom senso o guardará, o discernimento protegerá. Verso 12, a sabedoria o livrará dos maus caminhos, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem no caminho das trevas. O que é o caminho das trevas? É quem não quer discernir dentro da palavra de Deus. Sim. Eu rejeito a instrução, eu não quero a instrução, eu não aceito a instrução e vou fazer segundo a minha própria vontade. Dá bom? De jeito nenhum. Já aconteceu isso contigo? Já. Comigo várias vezes.
Resultado sempre foi trágico. E o teu? Foi sempre bom? Nenhuma vez. Não tem como. É impossível. Isso independe de conceitos religiosos. A gente não está falando aqui sobre uma religião específica. Está falando aqui sobre seguir uma ordenância de Deus. Cara, a igreja que tu quer ir, Cauã, é tua. Sim. A igreja que eu vou é a que eu gosto de ir. Mas eu estou seguindo a ordenância. Foi o que a pessoa falou para mim. Por que que você... Eu falo, cara, nós somos seres de igreja. A minha diferença é que a minha igreja é a que eu vou. A sua igreja, de repente, é o churrasco, é o bar, é onde você gosta de ir. Só que aí foi o que eu perguntei para ele. Por exemplo, no churrasco, vou fazer esse mesmo teste contigo, calma. No churrasco, Deus pode falar com você no churrasco? Pode. Mas você vai ter clareza que foi Deus que falou? Não. Pronto. Por isso que eu vou para dentro da igreja, entendeu? Porque quando eu ouço lá, mesmo de uma pessoa errada falando para mim... Você entende que vem do céu. Minha mente está pronta para a informação. Você que está aqui essa noite assistindo o podcast, pega tudo que a gente está aqui conversando e coloca, escreve aí nos comentários, ó, eu estou pronto para receber da parte de Deus. Eu estou pronto, eu estou atento, eu estou direcionado a receber da parte de Deus. Porque essa semana minha vida vai mudar, pô. E acabou, e vai mudar. Não tem jeito. A gente tem que aprender a exercitar o que o texto bíblico fala. Profetiza. Bênção para tua vida, pô. A gente faz facilmente o quê? Profetizar o quê? Maldição. Quando? Fofocando dos outros. Falando que o mundo é ruim. Briga política. Briga no trabalho. O chefe é ruim, o trabalho é ruim, tudo é ruim, minha família é ruim. Realmente, não tem jeito. E querendo ou não, o peso da fala, ela tem uma grande força, né? Sim, cara. Deus fez o mundo com a fala. Haja luz. A Bíblia fala, quem é Cristo? É o Verbo. O Verbo se fez carne. Olha isso. Verbo. Verbo é o quê, gente? Ato de verbalizar. Língua portuguesa. Falar. O que você fala, a sua mente capta. O que a sua mente capta, ela entende como verdade. Sim. Se você profetizar todo dia, Cauã, que você é próspero, não tem jeito, você vai prosperar. Porque a tua mente começa a te conduzir no caminho do quê? Da vereda do justo. Mas se você falar, eu sou um pobre coitado, nascido assim, uma vida assim, o que a tua mente vai entender? Que você é assim. Pronto. E aí não vai prosperar. Verso 15. A perversidade do mal, dos que andam nas veredas tortuosas e se extraviam dos seus próprios rumos. Olha só, Deus botou um rumo na tua vida. Você não segue a palavra dele, não busca ele por intencionalidade. De vez em quando se enfia mesmo, sem vontade, dentro de uma igreja e fala assim, cara, eu vou entrar aqui porque eu vou receber da parte de Deus, porque às vezes Deus está falando comigo no meio da rua e eu não estou conseguindo ouvir. Cara, eu vou enfiar o pé dentro da igreja, não porque eu estou com vontade, mas é porque eu preciso parar. Receber da parte de Deus para mudar a minha vida, a minha direção. Às vezes a gente está num caminho, numa direção totalmente confusa, Cauã. Eu me vi, por exemplo, assim várias vezes, ano passado e anos anteriores, até aqui na Fortaleza Cursos. Caraca, eu tô indo, qual a direção que eu tô indo? Sabe por quê? Porque eu não parei, pô. Deus fala comigo qual é a direção que você quer, aí Deus foi me mostrando. Cara, tu tá fazendo um monte de parada que eu não mandei tu fazer. Aí eu fiquei olhando e falei assim, caramba, Deus, eu tô aqui reclamando com um monte de coisa na minha cabeça que eu me enfiei sem precisar. Sim. Por quê? Porque eu não quis buscar o quê? A sabedoria. Ó, aconselho aqui pros moços, pros homens aqui, ó. Olha isso aqui, calma. Verso 16. Ele também te livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que te seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Aqui é um aconselhamento para os homens e para as mulheres, tá? Porque presta bem atenção, vamos olhar aqui pela origem. Uma mulher nasce adúltera? Não. Ela se corrompe socialmente e se torna adúltera. Ninguém nasce em prostituição. Ninguém nasce em cachaça e bebedeira. Ninguém nasce. Todos nós nascemos todos oriundos do mesmo canto. Ah, mas existe uma herança maligna. Ok, a gente faz um podcast para falar sobre herança maligna. Mas se Deus deu poder e autoridade na sua vida de você repreender essa herança maligna, por que você não exercita isso? Talvez você ainda não sabia disso, mas hoje você sabe. Sim. Pela tua palavra, se você virar diante de Deus e falar assim, a partir de hoje eu profetizo na minha vida que eu não sou mais um alcoólatra, você vai deixar de ser.
Eu profetizo na minha vida que eu vou ser um homem ou uma mulher de Deus próspero. Você vai ser. E não interessa o que você viveu. Porque entenda, como a Bíblia fala, o espinho na carne não é tirado. Eu falo isso muito com meus filhos em casa. Ó, se vocês quiserem seguir meu conselho, não por exemplo, mas pela palavra de Deus, cara, casem-se cedo, tá? E procurem se relacionar intimamente com uma pessoa só. E a gente tem que parar com aquele negócio de falar que a gente tem maldição hereditária. Porque isso se torna uma muleta, cara. Não tô dizendo que não existam algumas questões, até a gente pode fazer um podcast falando sobre isso, porque que, por exemplo, pessoas têm muita dor de cabeça, muita confusão mental. A gente vai falar sobre isso. Mas a questão central é que você tem, mesmo com isso tudo, pode até ter, você tem poder e autoridade de repreender isso, cara. Sim. Você tem o poder e autoridade, cara, de dirigir a tua vida, pô. Se tu botar na tua cabeça que tu vai ser próspero, tu vai ser, cara. Exatamente. E a pessoa não entende, mas prefere se autocomiserar. Eu sou um coitado, minha vida é difícil. Aí realmente vai ser. Porque o poder vem pela tua palavra. Se tu falar que tu é um nada, vai ser. Mas se você falar, cara, eu sou um homem próspero, não interessa a circunstância que você esteja vivendo. Se você disser isso, não tem jeito, você vai ser. Então veja bem, a mulher adúltera de palavra doce, ela aprendeu a ser assim. Porque olha aqui o que diz aqui, ó. Porque ela se desviou, ela abandonou aquele que desde sua juventude foi seu companheiro. O que a Bíblia está falando aqui, por exemplo? Cara, é na relação da mocitude, quando você conhece uma jovem, um jovem para viver, é o que Deus quer para você viver até o final. Sim. Esse é o plano dele. Por quê? Hugo, isso é papo religioso. Então a pessoa não pode ter 2, 3 relações? Gente, pode. Você vai para o inferno por causa disso? Não. Mas o problema todo é a comparação. É as experiências que você viveu antes e que às vezes você não vai conseguir viver com quem você está agora. E aí? E isso vai trazendo malefícios para você. Heranças sexuais. Sim. Né? Jovens que vão vivendo vida, né? Se relacionando sexualmente. O que vai acontecendo? Vai gerando várias experiências diferentes. Aí amanhã você quer se casar, aí você se casa com um homem ou com uma mulher que não faz aquilo que você viveu com uma outra pessoa. Cara, não adianta. É verdade. Você vai ter problema no teu casamento, cara. Você vai viver brigando com teu marido, com tua esposa. Por quê? Porque você tem uma herança emocional sobre algo que você viveu com uma outra pessoa que você não está vivendo agora. Sim. Então, por isso que a Bíblia fala, ela não está te condenando. Ela está dizendo, cara, aconselho você a fazer isso uma vez só. Porque se você ficar nessa brincadeira de experimentar muito, pode dar ruim para você. Quer ver um exemplo prático disso? Fazendo aqui uma analogia rápida. Na tua opinião, Cauã, o que é um currículo mais bonito para uma empresa? O cara que trabalhou anos a fio no mesmo lugar ou o cara que tem vários empregos diferentes em espaço curto de tempo? Tipo, 6 meses num, 2 meses no outro, 1 ano no outro. Pô, Hugo, tô cheio de trabalho aqui, ó, um atrás do outro, mas fica 6 aqui, 8 meses aqui. Sim. Qual que é o melhor? O que ficou mais tempo num lugar ou que fica mudando muito? Uma pessoa que ficou mais tempo. Pronto. Porque ali você está sinalizando o quê? Estabilidade, controle, né? Sim. É a impressão que você passa. Então percebam que humanamente, mesmo sem a gente falar isso abertamente, as pessoas condenam, pô. Sim. As pessoas condenam, não tem jeito. Até eu ia condenar se ver uma pessoa com um currículo, tipo assim, 6 meses aqui, 2 meses aqui, tipo assim, pô, essa pessoa não para em lugar nenhum. Não para em lugar nenhum, aí, pô, como é que eu vou botar ela aqui? Pô, como é que eu vou treinar, preparar, direcionar? Não tô dizendo que você tem que ficar permanentemente num lugar, principalmente se você não tá feliz. Sim. Mas o ponto central é, como é que uma empresa vai investir em você se você não para no lugar? O cara vai falar assim, vou jogar meu dinheiro fora, pô. E isso dá a entender que a pessoa... Não é que a pessoa seja negligente, né, ao trabalho, mas dá a entender que a pessoa, tipo, não vai... Exatamente. Entende. Então, assim, a gente está aqui chegando no final do nosso podcast hoje e o ponto central que a gente está vendo aqui no capítulo 2 é... O que a gente vê no capítulo 2, tá? Eu fiz aqui um rápido resumo, tá? Para quem está aqui nos assistindo, porque a gente está batendo papo, sim, né? Sim. A gente falou sobre sabedoria que deve ser buscada com intensidade e intencionalidade. Fechou? Certo. Isso ficou claro para você, né? Uhum. Se clamarem por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz é como a prata que buscares
e como os tesouros que você busca. Sim. Então vale mais do que dinheiro, pô. Porque a sabedoria você vai olhar e falar assim, cara, meu problema não é recurso. Meu problema é falta de sabedoria, pô. Outro ponto importante, que Deus é a fonte de sabedoria. Não tem jeito, tá? 3, a sabedoria vai te proteger e te direcionar. Então ela vai controlar o quê? A tua emoção. Você vai começar a pensar 2 vezes antes de brigar, bater boca, arrumar confusão, acabar tomando uma facada, um tiro, batendo com o carro e quebrando teu carro inteiro. Cara, você vai mudando a tua perspectiva. Fala sobre o caminho da justiça e o caminho perverso. Gente, isso Deus botou dentro da gente. Não adianta. Quer ver uma coisa? Você sabe, por exemplo, com quem você vai andar que vai ser bom e com quem você vai andar que não vai ser bom para tua vida. Tô falando alguma besteira? Não. Ponto. Você já sabe. A questão central é que pela emoção você paga para ver. Então é muito importante a gente entender que, na realidade, instrução e ensino vão acontecer dentro das fases da vida. Quanto mais cedo você que está aqui nos assistindo entender isso e parar de agir por emoção, porque talvez você chegue agora aqui ao final do podcast e não concorde com o que você está assistindo. Pois bem, você tem o direito de não concordar. Mas uma coisa você não pode dizer que não fez sentido para você. Eu falo abertamente, tudo que eu pautei pelo meu desejo, deu ruim para mim. Eu acho que nenhuma palavra entra vazia, né? Nenhuma palavra entra vazia. A gente está chegando no final do podcast de hoje. Calma, quer falar alguma coisa aí no final? Deixar algum recado aí pra galera aí? Fica à vontade, pô. Que vocês possam absorver o que foi dito, né? Que eu acho que tudo que foi dito aqui foi de grande sabedoria, né? Que antes da gente começar a gente... Ora. A gente orou. E que vocês possam levar para a vida de vocês, né? Que eu acho que se vocês pegarem qualquer ensinamento ali que foi dito, eu acho que você vai ter prosperidade. Eu não estou me referindo a dinheiro. Exato. Prosperidade com Deus é tudo. Sim. Inclusive o próprio recurso financeiro, que não tem problema. Verdade. Ponto central é a gente entender. Deus quer você próspero na sua família, Deus quer você próspero no seu trabalho, sim, Deus quer você próspero nas suas relações, Deus quer você próspero nas suas finanças. Sim. Ponto. Só que você tem que seguir o plano dele. Estamos chegando no final desse podcast de hoje. Cauã, já tá aí, pra quem não sabe, vai ser uma série. Então vocês verão o Cauã novamente nos próximos episódios. A gente está intercalando com a galera, sim, né? Veio o Enzo, veio o Cauã, vai vir a Roberta. Vamos ver se a gente consegue trazer uma Terezinha, né? Vamos. Vai ser legal, hein? Vai ser legal. Uma Terezinha é mó barata. Vamos ver lá no podcast como é que vai ser. Vamos fazer com a Marina também, é claro. Sim. E a gente vai também trazer convidados que queiram, né? Alunos que estão participando, né, do programa do On The Job, sim, Training, né? Você que quer saber mais sobre o que é o programa do On The Job Training, que nós estamos agora, esse ano, num novo formato, com os alunos aqui, né? A gente tem selecionado alunos para participar. E tem sido uma benção, né, Cauã? Deixa no comentário aí se tu quiser participar. Exatamente. Você, aluno Fortaleza Curso. Cara, quero participar do On The Job Training. Escreve aí no comentário. Você que não é aluno, né? Entre em contato aí, tem o link na descrição, o QR Code aqui na tela. Chama nosso time comercial, né? Sim. A equipe vai explicar. Talvez o Cauã te atenda, né? E vai estar explicando direitinho um pouquinho da nossa visão, né? A intencionalidade que nós temos aqui. Somos intencionais, que a gente quer tá contribuindo aí, né, para a transformação dos jovens e adultos que nos procuram. Beleza? Vamos chegando no final do nosso podcast de hoje. Obrigado a você que nos assistiu. Sempre aqui no final nós temos o nosso momento de oração. Então, feche seu olho aí. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos essa noite. Obrigado pela vida do Cauã, que gentilmente cedeu seu tempo para estar aqui conosco. Senhor, nos ajuda a caminharmos em prosperidade aqui na terra. Nos ajuda a crescermos socialmente, relacionalmente, espiritualmente, nos ajuda a prosperar. Plano do Senhor é um plano de vida, jamais de morte. E nós cremos na Tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Pai, a caminharmos na direção do que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nos ajuda a termos vidas prósperas aqui na terra. Nos ajuda a sermos menos ansiosos e mais com maiores certezas, mais intencionais contigo, para que a gente possa desfrutar tudo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Nós te agradecemos essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui junto do Senhor, nos ajudando
a compartilhar tanto conteúdo que eu creio que será uma bênção, vai abençoar a vida de muitas pessoas. Assim nós oramos e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém. Obrigado a você. Deus abençoe sua vida. Semana que vem nós temos mais um episódio de Geração do Futuro nessa série de Provérbios no ano de 2025. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe sua vida e até lá. Tchau, tchau.